1 Pedro 2, 16 e 17. Amém? Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. Honrem ao Rei. Amém? Graças a Deus. Estaremos nesta manhã falando um pouquinho sobre honra. Um seminário de honra. Em outra versão, o apóstolo Pedro, ele declarou assim: honrai a todos. Honrai a todos. É muito abrangente esse tema e muito rico. E assim, queridos, na palavra desse servo aqui, ele admoestou, ele recomendou que nós, como igreja do Senhor, vivamos como servos, discípulos de Cristo, que nós somos. Pastor de Bonzílio lê um texto aqui de Mateus 11, onde Jesus recomendou o seguinte: aprendei de mim, aprendei de mim. Se nós quisermos ser bem-aventurados nessa vida, o caminho é esse: aprender com Jesus, que foi manso e humilde. E assim nós encontraremos, para começar, descanso para as nossas almas. Dessa forma nós encontraremos todos os recursos que nos é suficiente para que vivamos de uma maneira condizente com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele recomendou que nós devemos, como servos de Deus, sermos imitadores de Deus, como filhos amados, e devemos andarmos em amor, assim como Deus nos amou, assim como Cristo nos amou, nos ama e tem nos amado, e vai ser assim até o final, como diz lá o Evangelho de João, no capítulo 13. Devemos vivermos em amor. Nós somos livres. Nós somos libertos pela palavra do Senhor. Nós somos libertos pelo Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nós somos libertos pela verdade. E não uma verdade relativizada, mas uma verdade absoluta. A verdade da palavra. A verdade que é a palavra. A verdade que é Jesus. E o apóstolo Pedro, ele diz assim, que nós, como livres, nós não podemos nos inclinar àquilo que não é edificante. Não devemos dar ocasião da liberdade para fazermos o mal. Pelo contrário, como recomendou o apóstolo Paulo em Gálatas, nós devemos fazer o bem. E o que é honrar? Honrar é valorizar, é respeitar, é obedecer, é fazer o bem.
E amados, esse é o nosso dever. E nós, como crentes, nós temos a obrigação de fazermos o bem. Nós temos a obrigação de honrar. Abra um texto comigo, que está em Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, Paulo ele falou assim: Deus não se deixe escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido, se não houvermos desanimado. Então, enquanto nós temos tempo, façamos o bem a todos. Se consegue pensar, meditar, refletir na abrangência desta palavrinha, todos. Já parou para pensar nisso? Na abrangência desta palavra, todos. O que Pedro falou lá em 1 Pedro 2,17? Honrai a todos. Honrai a todos. Ou seja, não pode haver acepção na honra. Não pode haver separação na honra. Não pode haver discriminação na honra. Por quê? Porque nós somos servos de Deus. Porque nós somos imitadores de Deus. Porque nós somos imitadores de Cristo. O que Paulo recomendou lá em 1 Coríntios 11:1? O que está escrito lá? Quem sabe me dizer? 1 Coríntios 11:1, o que está escrito lá? 1 Coríntios 11:1, o que está escrito lá? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está fazendo uma recomendação com ousadia. Ele tinha essa consciência: bom, eu sou imitador de Cristo, Cristo é o meu mestre, o exemplo é Cristo, o paradigma é Cristo, eu sou imitador de Cristo. Aí ele está recomendando a igreja de Corinto, que era uma igreja, cá entre nós, a igreja complicada, certo? Onde haviam lá aqueles que se consideravam de Paulo, outros de Apolo, uns de Pedro, e aqueles mais espirituais de Jesus, porque sempre tem, né? Em todas as igrejas sempre tem os mais espirituais. Gente, uma igreja que dava muita vazão aos dons espirituais, mas esqueciam do mais importante: o amor. O amor. E Paulo, ele vai relatando toda a problemática da igreja, e ele culmina naquilo que é o fator mais preponderante do cristianismo, que é o amor. Esses dias eu estava conversando com um menino, e ele tem muitas dúvidas na sua cabeça, principalmente no que diz respeito a batismo com o Espírito Santo. Aí eu cheguei e falei para ele o seguinte: querido, você está preocupado com algo que é muito importante, mas você só não pode se esquecer daquilo que é mais importante.
Por quê? Paulo enfatizou o seguinte, lá em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, o que é? É barulho, é sino que tine. Não sei se alguém já passou aí na frente da igreja do Rosário ali, num tipo ponto azul. Quem lembra quando os ônibus paravam ali, irmãozinho? Nós temos mesmo a média de idade, né, irmãozinho? Quem lembra? Fora ele, irmãozinho. Tem uns irmãos aí que lembram, né? Aquela igreja do Rosário ali, se passa ali meio-dia, está lá, tam, tam. É 6 horas da tarde, tam, tam. É barulho, mas tem vida? Não tem. É como um sino que tine, é só barulho. Se não tiver amor, é sino que tine. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o fator principal e preponderante no cristianismo, de nada vale. De nada vale. Porque o principal é o amor, e o que vai respaldar a honra é o amor. Paulo, ele declarou assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Texto áureo da Bíblia, João 3,16. Vamos todos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem glorifica o Senhor por Jesus Cristo? Mas agora abra comigo um texto que está lá em 1 João 3,16, onde o apóstolo do amor escreveu. 1 João 3,16. João escreveu assim: e nisso consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. Quem glorifica o Senhor? E nisso consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. Quem glorifica o Senhor nessa manhã? Mas a sequência, pastor José, mas a sequência, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não, eu dou minha vida por alguns irmãos, por outros neca de pitibiriba. Que jeito. Imaginemos nós se Deus fosse pensar assim em relação a ele e você. Porque, queridos, o homem é um ser tendencioso. Nós muitas vezes, ou na maioria das vezes, fazemos acepção de pessoas. Temos os nossos mais chegados, aqueles que são mais importantes, aqueles que nos dão honra, aqueles que nos agradam, aqueles que muitas vezes agem conosco como lisonjas, nos presenteiam, nos abençoam de diversas maneiras. Esse grupo é digno de honra. Esse grupo é digno de valorização. Mas imaginemos nós se Deus fosse agir assim conosco. O que seria de nós? Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E olha, sem acepção. Sem acepção. Pedro falou: honrai a todos. Paulo falou: enquanto nós temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente
família da fé. Ó, como suave é que os irmãos vivem em união. Principalmente os da família da fé. Por que, amados? Porque é mais fácil fazer o bem àqueles que são da minha família, daqueles que estão ao redor da minha mesa. Mas se nós cristãos estamos vivendo uma comunidade, então a família da fé também é digna de consideração. E devemos fazer o bem à nossa família, principalmente aos da família da fé, porque amar aquele que tem não é fácil. Até os publicanos agem assim. Mas você precisa amar os da família da fé, bem como precisa amar a todos. A todos. Precisa amar os vizinhos, precisa amar aqueles que trabalham com você, aqueles que estudam com você. É muito abrangente. Por quê? Porque eu sou um servo de Deus. Porque eu sou um discípulo de Cristo. Porque Deus amou o mundo. E eu preciso também ter essa mesma motivação. Mas, pastor de Monzir, essa questão de honra daria para nós fazer 3 escolas bíblicas ou mais, porque é muito abrangente, é muito riquíssimo o tema. E assim, eu gostaria que você abrisse comigo abra comigo em Romanos 12, versículos 9 e 10. Romanos 12, versículos 9 e 10. Pastor de João, você leia para nós bem alto esses 2 versículos. Romanos 12, 9 e 10. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente com amor fraternal, com amor de irmãos, dando preferência aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nesse sentido, amados, eu preciso ser desprovido do meu orgulho, eu preciso ser desprovido das minhas vaidades, eu preciso ser desprovido do meu egoísmo, eu preciso ser desprovido do meu egocentrismo, porque eu preciso dar honra principalmente ao meu próximo. O amor seja não fingido. Eu devo amar o meu irmão com amor fraternal, dando honra a ele. Mas amar o irmão é muito fácil. Até os publicanos agem assim. Agora, abra comigo em Mateus. Mateus. Nas palavras de Cristo, no maior sermão de todos os tempos, Sermão do Monte. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Um copo de água fria que se ministra no pequenino de Cristo não ficará sem nada. Honra. Vamos lá. Glória a Deus pelo óculos do irmão aqui. Recebi a bênção. Louvado seja Deus. Mateus 5. Aqui começa a estreitar o caminho. Mateus 5, a partir de 43.
Mateus 5, a partir do 43. Quem ama a palavra de Deus aqui? Quem ama a palavra de Deus? Levante sua mão, quem ama a palavra de Deus. Faça um voto comigo nesta manhã, na presença do Senhor, na casa dele. Levante sua mão e diga assim: Senhor, eu quero viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pense a tua responsabilidade a partir de agora. Olha o que Jesus declarou aqui. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: qual é a sequência? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Quem louva o Senhor por ser filho de Deus? Mas para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Porque faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? É aquilo que eu falei até agora. Amar aquele que faz o bem, tranquilo. Mas aquele que é o opositor, quem ama o que faz o bem, até os publicanos agem isso, fazem assim, piorzinho. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo mais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Agora vamos em Romanos. Romanos, capítulo 12. Romanos 12. A partir do 17. Romanos 12, a partir do 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, vamos entender aqui o que é honra. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe comer. O que Pedro falou? Honre a todos. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe comer. Se tiver sede, dê-lhe beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Só encerrando esse assunto aqui, Jesus Cristo, num contexto de traição e de negação, obviamente que ele sabia que Judas iria trair e que Pedro iria negá-lo. Ele foi aos pés dos discípulos e não fez acepção. Ele não falou para Judas: Judas, você vai me trair, fique fora, você é meu inimigo. Ele não falou para Pedro: Pedro, você vai me negar, fica de lado, depois nós conversamos. Você está sendo regido pelo coração enganoso e perverso. Não. Até por um momento, Pedro não queria aprender a lição. Ele falou assim: jamais lavarás os pés. Ou seja, ele não estava querendo aprender com o manso e o humilde, certo? Mas Jesus falou para Pedro o seguinte:
Se eu não lavar os meus pés, você não tem parte comigo. Porque como que alguém vai poder dar se não recebeu? Como que alguém vai poder compartilhar se não aprendeu? Como que alguém vai querer me ensinar se não sentou para ser discipulado? O que Jesus estava fazendo ali era um discipulado, ensinando a lavar os pés, a honrar, cheio de mansidão e humildade no coração. Então, assim, queridos, e num contexto de traição e liberação, ele lavou os pés de todos, sendo mestre, e deu mandamento. Ele declarou assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Quem está entendendo essa lição sobre honra e amor? Amém? Mas, nesse quesito, é muito rico o tema sobre honra. Honrem a todos, tratem a todos com o devido respeito. Ele está ensinando: tratem a todos com o devido valor. O apóstolo Tiago, ele recomendou o seguinte: se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá liberalmente. Qual sabedoria nós precisamos pedirmos a Deus para que tenhamos esse princípio nos nossos corações, que norteará as nossas vidas e tanto nos fará bem? Sabedoria que vem do alto. Porque qual que é a sabedoria que edifica a casa? E que tem lá 7 pilares, segundo Salomão mencionou lá em Provérbios 9. A sabedoria que edifica a casa, ela tem 7 pilares. Tiago, ele nos orientou o seguinte acerca desta sabedoria. Ele falou assim: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Olha toda a abrangência dessa sabedoria, para que nós saibamos lidarmos uns com os outros, no sentido da honra. E tanto é válido para o nosso relacionamento com Deus, quanto para o nosso relacionamento com os homens. Porque tem muitas pessoas que pensam: eu devo honrar a Deus em relação ao meu próximo. É diferente. Não. A abrangência engloba Deus e os homens. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. A pureza vai reger o meu comportamento, tanto diante de Deus quanto em relação aos homens. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia e de bons frutos, é sem parcialidade e sem hipocrisia. Gente, devemos pedirmos para Deus essa sabedoria que vem do alto, que vai nortear todos os nossos atos e palavras em relação a Deus e em relação aos homens. É primeiramente pura, 7 pilares. É primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdias e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que edifica a casa. O que é dar honra? É tratar a todos exatamente com o respaldo dessa sabedoria. É tratar a todos com pureza, com pacificação, com moderação, com domínio próprio, com misericórdia e com bons frutos, sendo imparcial.
e não sendo hipócrita. Ou seja, eu preciso honrar a todos com mansidão e humildade. É por isso que Jesus recomendou o seguinte: aprendam de mim que sou manso e humilde. Quem são os verdadeiros conquistadores nesta terra? Não são aqueles que conseguem o mundo inteiro. Não. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. E esses são os conquistadores. Nós vamos lá no Evangelho de Mateus. Abra aí comigo. Mateus 5. Jesus dá o pontapé inicial no Sermão do Monte. E no versículo 3 ele fala de um grupo de conquistadores. Ele declarou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Conquistador. Aprenda de mim que sou humilde. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Fechou. Porque deles é o reino dos céus, porque eles herdarão a terra. Porque eles herdarão a terra, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Quem se considera uma pessoa mansa, que levante a mão e glorifique o Senhor. Eu abaixo. Acabei de abaixar. Eu sou manso, pastor, até certo ponto. Quem se considera uma pessoa humilde? Lá na igreja vai isso. Quem se considera uma pessoa humilde? Já está sendo vaidoso. Gente, não precisa nem se manifestar. As tuas palavras e as tuas atitudes dirão se você é manso e humilde. Mas nós devemos, queridos, se manifestar através do nosso entendimento e buscarmos isso com toda a força dos nossos corações. A recomendação é a seguinte: sejam vós, pois, perfeitos. Eu cheguei nesse nível, pastor. Hoje eu sou perfeito. Não peco mais, não erro mais, não penso uma vírgula mal de ninguém, não critico mais. Eu vou no culto na igreja, está tudo 10 para mim. Que bom se nós já estivéssemos nesse nível. Que bom seria. Mas, amados, nós tendo conhecimento da vontade de Deus, porque muitas vezes nós vamos pelo caminho contrário, não adentramos na rota que é para nós andarmos lá. Sede vós, pois, perfeitos, se empenhem, se esforcem para fazer aquilo que é certo, para fazer o bem, para honrar, para estarmos conformes à palavra de Deus. Só que o homem sempre foi tendencioso, desde o princípio, porque lá no princípio Deus estabeleceu: olha, vocês podem comer de todos esses frutos, de todas essas árvores, menos daquele, porque no dia que vocês comerem desse fruto, certamente moreis. Mas aí entrou a serpente, o diabo, o mau influenciador, e ele está o tempo todo, amados,
tirando a virtude da palavra de Deus. Por quê? Se Deus falou certamente morrereis, o diabo veio e corrompeu. Ele disse assim: certamente não morrereis. Ou seja, Deus é mentiroso. Deus mentiu para vocês. A árvore é dele e ele não quer que vocês usufruam. Olha como é assim. E aí, ele está tentando-nos o tempo todo, desde o princípio. Assim como ele tentou Adão e Eva, tentou Jesus também. Naquilo que há no mundo. Abra comigo 1 João 2, 15 e 16. 1 João 2, 15 e 16. E o tempo voa, misericórdia. Excelente. Pastor de Montijo viveu aqui um tempo a mais. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. 10h30, amém, irmãos? 11 horas, olha, brincadeira. Já pensaram mal comigo. Já fiz os irmãos pecar, misericórdia. Perdoe. 1 João 2, 15 e 16. Qual que é a recomendação? Não ame o mundo e aquilo que há no mundo. Qual que é a sequência? Quem pode ler para mim? Pois quando ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Amém. Versículo 16, o que diz? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém. Glória a Deus. A recomendação é que nós não amemos o mundo. Paulo recomendou lá em Romanos 12: não vos conformeis com esse, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Lá em 1 Coríntios ele falou: mas nós temos a mente de Cristo. Com mente de Cristo eu não posso amar o mundo, mas o tempo todo eu estou sendo tentado naquilo que há no mundo. E o diabo tentou Eva naquilo que há no mundo. Concupiscência dos olhos, ela viu o fruto. Concupiscência da carne, ela apanhou o fruto para satisfazer a carne. Soberba da vida, olha a tentação do diabo: no dia que você comer desse fruto, você será igual a Deus. Soberba da vida, conhecedora do bem e do mal. E ela apanhou o fruto, comeu, se tornou conhecedora. Adão também. E a mesma coisa o diabo fez com Jesus. Jesus tinha acabado de se batizar, certo? Aí foi levado pelo Espírito para ser tentado. Olha, gente, que forte isso. Porque Jesus ele veio para consertar o que o homem estragou. Então ele tinha que ser tentado da mesma maneira. E aí foi levado ao deserto, aonde ele foi tentado em primeiro lugar? Concupiscência da carne. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus estava com fome, jejum de 40 dias. O que Jesus fez? Foi a palavra. Honra a palavra. Deuteronômio 8:3 está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus começou honrando a palavra do seu Pai. Deuteronômio 8:3. Aí foi levado ao pináculo do templo em Jerusalém pelo Satanás. E Jesus tinha mencionado a palavra. Aí o Satanás, para onde ele foi? Ele foi para a palavra também. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que te segures em mão, não tropeces em pedra. Salmo 91. Está escrito, Jesus. O que Jesus fez?
usou a hermenêutica. Mas também está escrito. O que é mais importante, Jesus foi o princípio, certo? Mas também está escrito, Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque onde ele foi tentado? Ali, na soberba da vida. O que Satanás estava propondo para ele? Jesus, prove que você realmente é o Filho de Deus. Porque se você fizer isso, você será honrado, você será valorizado, você não terá mais problemas com os religiosos que estão contestando a tua filiação, que você é um Filho de Deus. Agora é o momento de você provar que você é um Messias, que você é um ungido. Agora é o momento de você receber todos os aplausos. Agora é o momento de você receber todos os reconhecimentos. Esse é o momento, aproveite. Essa era a proposta de Satanás. Soberba da vida, as vaidades vãs, toda a vanglória que o homem muitas vezes procura. Jesus não precisava provar absolutamente nada para ninguém, porque como o próprio Deus mencionou a Moisés lá no passado: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Jesus era o que era. Quem é o que é não precisa provar absolutamente nada para ninguém. Jesus não precisava provar que ele era o Filho, que ele era o Messias, que ele era Deus. Não, ele era. Ele era. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus era manso e humilde. Olha tudo que Paulo escreveu acerca de Jesus lá em Filipenses 2. Ele começa recomendando o seguinte, na questão da honra. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmão? Filipenses 2, a partir do 3, está escrito assim: recomendação de Paulo: nada façais nem por contenda e nem por vanglória, antes por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Dá para olhar para o irmão e dizer assim: bom dia, superior. Eita. Consegue fazer isso? Bom dia, meu superior. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para aquilo que é propriamente seu, mas para aquilo que é dos outros. Tudo isso é honra. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo fez-se semelhante aos homens, e como homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Depois de tudo isso, Jesus recebeu a honra, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, daqueles que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Começa recomendando, aí dá o exemplo de Cristo para nós. Então, Jesus precisava provar quem ele era, ele era. Aí, em último lugar, ele foi tentado na concupiscência dos olhos, voltou ao deserto, e Satanás falou assim: tudo isso aqui que te darei se prostrado me adorares. Jesus novamente foi para a palavra, foi para Deuteronômio capítulo 6 novamente, Deuteronômio 6:13. Jesus falou assim: vai-te, Satanás,
Está escrito, Deuteronômio 6,3: ao Senhor teu Deus amarás, e somente a Ele servirás, ou somente a Ele prestarás culto. O que Jesus estava querendo dizer? Aquilo que Paulo mencionou lá em Atos 20 e 35, que ele recebeu o próprio Cristo, que nessa vida mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não, mas eu sou digno de honra. Será que assim funciona? Não. Eu preciso dar honra. Porque aquilo que você deseja que façam a você, antes faça você. Aquilo que você deseja que venha até você, primeiro dê. É assim que funciona, em todos os sentidos. Olha, gente, nós precisamos honrarmos a palavra de Deus, amém, irmão? Jesus falou assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu considero como um homem prudente que edifica a sua casa na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu considero como um homem tolo que constrói a sua casa na areia. Nós, como povo de Deus, amados, tendo o entendimento que nós temos em relação a vários assuntos, e também em relação ao princípio de honra, devemos ser não somente ouvintes, como Tiago orou, mas praticantes. Praticantes. Se o nosso desejo é sermos honrados, vamos dar honra. Pedro recomendou: honrai a todos. Honrai a todos com a sabedoria, honrai a todos com mansidão e humildade. E isso é muito rico, engloba muitas coisas. Gente, vamos abrir o texto que está em Provérbios 11, 25. Provérbios 11, 25. Quem pode ler para mim? Bem alto. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. A alma generosa prosperará, e o que regar será regado. A alma generosa prosperará, e aquele que faz o bem vai receber o bem. A alma generosa prosperará, e aquele que semeia boas sementes vai ter uma boa colheita. A alma generosa prosperará, e aquele que usa de misericórdia vai receber misericórdia. A alma generosa prosperará, e o que regar será regado. Gente, onde nós aprendemos sobre generosidade? Onde? Nós aprendemos como servos de Deus, como discípulos de Cristo. Nós aprendemos que generosidade é um princípio de honra. E assim, queridos, olha como a honra funciona tanto no reino espiritual, que é muito abrangente. Lá no Evangelho de Mateus, depois que Jesus tinha se batizado, ouviu-se uma voz, Mateus 3,17: Esse que é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí nós vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 5, na reunião da palavra. Na reunião da palavra, porque quem estava lá? Estavam lá Jesus, a palavra encarnada, estavam lá Elias,
profetas, estava lá Moisés, representando a lei, estava lá os 3 discípulos mais chegados de Jesus, Pedro, Tiago e João. A reunião da palavra. Aí novamente ouviu-se a voz do Pai: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora tem um acréscimo: ouçam ele. A ele ouve. Mas sempre, olha o princípio de honra como funciona. Mas sempre que Jesus abordava acerca da palavra, ele honrava o seu Pai. Deus o honrou por meio da palavra, e ele honrava o seu Pai. Princípio de honra. Abra comigo João 12. João 12. Vamos ver 47 a 50. João 12, 47 a 50. João 12. Tá. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou a dizer e o que falar. Princípio de honra. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Nós vemos aqui o respeito, a honra, a valorização. Jesus dizendo o seguinte: as minhas palavras não são minhas palavras, são palavras do Pai. Honra. Agora, capítulo 14 de João. 14, do 8 ao 10. Filipe estava dizendo para Jesus: Jesus, fala menos, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas Jesus disse a Filipe, Jesus respondeu, versículo 9: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Princípio. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Princípio de honra. E se nós, amados, como igreja, nós quisermos nossa casa edificada, nós temos que honrarmos esse princípio de honra. Porque assim, amados, isso vai nos beneficiar no sentido de que nós temos a mentalidade de dar em primeiro lugar, por causa da generosidade, porque Deus é um Deus generoso. Como que nós muitas vezes agimos pelo egoísmo, pela avareza, por nossos próprios pensamentos, sendo que a Bíblia está disponível para nos nortear da maneira mais condizente com a vontade do Pai. Paulo, ele recomendou lá em Efésios o seguinte: não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Se eu quero funcionar nesta vida conforme a minha vontade, gente, poucas coisas vão acontecer na minha vida, de fato, com relevância. Mas se eu funciono pela palavra de Deus, amados,
boas coisas, viu? Aleluia. Eu farei o bem, eu honrarei, eu darei o devido valor, eu amarei não só aquele que é conveniente, eu amarei também o inimigo. Está escrito que tem que ser assim. Eu não farei exceção de pessoas. Eu vou honrar não conforme a minha sabedoria limitada, mas conforme a sabedoria que vem de Deus, com os seus 7 pilares, com as suas 7 colunas. Se nós olharmos para a Bíblia, todas as pessoas que foram honradas, honraram. Vamos para Davi. Por que Davi foi honrado por Deus? 1 Crônicas 29, 28 diz lá que Davi morreu velho, cheio de dias, riquezas e honra. Por que Davi foi honrado por Deus? Vários fatores. Mas o meu ver, pastor Timonzinho, o mais importante de todos, Davi levou ser um líder como ele. Quem era o líder de Davi? Saul. Quem foi Saul? Perseguidor de Davi. É aquilo que eu vivo pregando. Uma coisa é você ser perseguido por alguém que não vai com a tua função, por meio de palavras, difamações, mentiras. Uma coisa é isso. Outra coisa é você ser perseguido por alguém que deseja te matar. Está atrás de você com 3 de 8 anos. Aí é diferente, a conversa é diferente. Saul não estava atrás de Davi com 3 de 8 anos. Saul estava atrás de Davi com um exército. E Davi era crente, amados. Davi já tinha sido ungido. Teve que andar de cidade em cidade, de lugar em lugar, de caverna em caverna. Compôs o Salmo 57 dentro de uma caverna, fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Teve que se fingir de louco, porque Saul queria matá-lo. Teve que salivar a barba. Já imaginou que cena grotesca? Se fingir de louco diante do rei Aquis, porque Saul queria tirar-lhe a vida. Só que Saul era o rei, era o líder de Davi. Por que Davi não quis andar com Saul? Porque Saul queria matá-lo. Não, eu vou ficar na presença do meu líder, nem que ele me mate. É assim que funciona? Não. Mas, amados, só não ficou com Saul porque Saul queria matá-lo. Mas Davi, ele tinha princípio de honra no seu coração. Ele tinha princípio de honra. E por nenhum momento ele se levantou contra o seu perseguidor. Por nenhum momento ele tentou vingar-se do seu perseguidor. Pelo contrário, quem pode se levantar contra o ungido do Senhor e ser culpado e ficar sem recompensa e não receber a justa retribuição? Mentalidade de quem tem princípio de honra. E olha, amados, quando Saul morreu, Davi não pensou miserável, menos um maligno, menos um malvado na face da terra. Tanto que me odiou, tanto que me perseguiu, graças a Deus. Quantas pessoas têm essa mente de desonra? Davi tinha mente de honra. Abra comigo, 2 Samuel. 2 Samuel, no primeiro capítulo. 2 Samuel, primeiro capítulo, que trata exatamente da morte de Saul. A partir do versículo 17. Davi cantou este lamento sobre Saul, seu filho Jonatas, porque Saul e Jonatas morreram na mesma batalha, no mesmo dia.
Davi cantou esse clamamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, na Filisteia, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo, do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros. O arco de Jonatas nunca recuou, a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Gente, o 23 aqui é o mais forte de todos os versículos, se tratando de honra de alguém que foi perseguido pelo seu líder. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Olha o que é princípio de honra, gente. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Olha o que Davi está mandando fazer no dia da morte do seu perseguidor. Isso aqui é honra. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Não é questão de deem graças pela morte de Saul, ó filhas de Israel. É chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos e suas roupas enfeitavam com adornos de ouro, como caíram os guerreiros no meio da batalha. Gente, que texto tremendo, que texto maravilhoso, que princípio digno e nobre do coração de um homem que foi perseguido o tempo todo, enquanto Saul viveu até o seu último respiro de perseguir Davi. Mas Davi, no dia da sua morte, amou o seu líder como ninguém. Tinha um princípio de honra no seu coração. Paulo falou acerca das autoridades constituídas, que nós devemos sujeitar-nos diante das autoridades constituídas. Em Romanos 13. E quem se levanta contra a liderança é para o seu próprio mal, é para a sua própria colheita. E ele, no versículo 7, no capítulo 13, ele diz assim: deem a todos aquilo que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A quem honra, honra. Nós devemos honrarmos os nossos líderes. Toda a liderança é constituída por Deus. Nós devemos honrar os nossos pastores. Vamos para a Bíblia? Abram comigo. Hebreus 13. Já estou quase encerrando. Hebreus 13. Hebreus 13. Quem glorifica o Senhor nesta manhã? Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que maravilhoso esse texto. Hebreus 13, 17. Obedeçam os seus líderes, em outras versões, obedeçam os seus pastores e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria
Não peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. O que o autor aos Hebreus está recomendando aqui? O princípio de honra. Honrem os vossos líderes. Honrai a todos. Honrem os vossos pastores. Lembremos que no reino é melhor dar do que receber. Honrem a esposa do pastor, porque é melhor dar do que receber. Honrem, amem, valorizem. Um copo de água fria que se ministra um pequenino de Cristo não ficará sem galardão. Devemos honrar-nos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Vamos lá em Provérbios 3. O sábio, com muita sabedoria, ele escreveu. E esse aqui seria um outro assunto, pastor, para que fosse esmiuçado. Provérbios 3, 9 e 10. O sábio está falando de honra. Ele diz assim: honrem o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Depois vem a sequência, a consequência, a recompensa. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, você vai receber a visitação do Senhor com alegria, com prosperidade, a partir do momento que você honra aquilo que foi decretado. A maioria das pessoas que não tem esse princípio no coração, se tratando de finanças, são pessoas levadas pela avareza. E o pior, isso é tão perigoso, que Paulo falou lá em Colossenses 3,5, que a avareza é como idolatria. E Apocalipse diz que os idólatras ficarão de fora. Então, amados, Jesus declarou que ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. Assim, devemos honrar a Deus com as nossas perícias, com os nossos recursos, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Eu vim tarde para a igreja, mas desde que eu cheguei na igreja eu sempre fui dizimista, pastor. Fiquei sem dizimar uns 2 meses, desde que eu estou na igreja, desde 1997. Fiquei sem dizimar uns 2 meses, foram os piores meses, onde eu tive mais aperto e tropeço na minha vida. Mas, tendo esse princípio no meu coração, o Senhor sempre proveu as minhas necessidades. Não quer dizer que eu não tive dificuldades, mas o Senhor sempre proveu o pão em cima da minha mesa. Nunca precisou ninguém ir lá em casa, cortar a luz, cortar a água. Nunca fiquei sem pagar um aluguel. Por favor, me empenhe para outro mês aí, porque está difícil a coisa. Sempre paguei as minhas contas em dia, porque o Senhor é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Vamos honrar o Senhor com as nossas perícias. Vamos honrar os nossos próximos. Vamos honrar as nossas sogras. Grande é você. Olha o exemplo de Ruth. Honrou Noemi. E olha o casamentão que ela arranjou. Um bom homem ficou de boas, quer dizer, de Boaz. Deus preparou um Boaz para ela. E tudo começou lá no princípio da honra. Ela honrou quem não tinha mais nada para oferecer a ela. Até a mãe tinha esse pensamento: mas eu já sou velha, se eu tiver filho hoje, você vai ficar esperando? Não, ela fez aquilo porque ela era. Ainda, aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que morreres, ali morrerei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Gente, ela plantou, ela fez o bem, sem esperar. Não tinha nenhuma motivação mesquinha no seu coração. Ela só estava plantando honra. Aí chegou em Israel. Boaz ficou sabendo
dos atos dela, ouvir falar de todo o bem que você fez a Noemi. Que o Senhor te abençoe. O Senhor já tem algo preparado para você. Que o Senhor te abençoe, sou eu a tua bênção. Fique em pé. É aquilo que eu digo, gente, é muito rico o assunto, então nós teríamos que vir aqui, né, em uma outra oportunidade, porque o assunto de honra é inesgotável. E olha, mas a maneira que ela foi honrada, ela casou-se com Boaz. Desse casamento veio quem? Qual foi o filho deles? De Ruth e Boaz veio Obed. De Obed veio Jessé. De Jessé veio Davi. E de Davi veio Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendita a honra de Ruth, a sua sogra. Valor dos relacionamentos. Vamos honrar, que assim com certeza nós seremos honrados. Só para encerrar, no princípio de honra, Jesus falou assim: olha, eu vos envio. Quem recebe vocês, recebe eu. Quem recebe eu, recebe o meu Pai. Quem recebe um justo na qualidade de justo vai receber galardão de justo. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta vai receber galardão de profeta. E somente um copo de água fria que se ministre a um desses meus pequeninos não ficará sem honra, sem recompensa, sem galardão. Então, amados, façamos o bem a todos, façamos o bem